Você sabia que o Flamengo ainda não pagou por 9 dos reforços do seu atual elenco? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa matemática e fala também sobre o Palmeiras, informações sobre a chegada de Arthur, agora de forma oficial reforço alviverde. Quero contar que o São Paulo está atrás de um zagueiro que pertence ao Avaí, que a seleção brasileira sub-20 foi convocada, mas vai jogar muito desfalcada, que o Goiás contratou um meia que já foi pretendido por Corinthians e São Paulo, que o Atlético Mineiro pretende fechar nas próximas horas com o volante argentino, além de uma série de outras novidades sobre o mercado. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo e com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. Missão por aqui é deixar que você seja sempre muito bem informado sobre futebol. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Eu já estou colocando na tela as partidas desse sábado do Campeonato Inglês. Tem muito jogo legal, é bom que você acorde cedo. Tudo porque às 8h30 da manhã tem Manchester City e Liverpool, um grande clássico. Você é bom de palpite? Minha sugestão de vitória é do Manchester City. Às 11 horas, 5 partidas, tem Arsenal e Leeds, Bournemouth e Fulham, Brighton e Brentford, Crystal Palace e Leicester, Nottingham Forest e Wolverhampton. Para fechar os jogos da Inglaterra nesse sábado, às 1h30 da tarde ainda tem Chelsea e Aston Villa. Para mostrar todos os seus conhecimentos futebolísticos é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e vai se divertir. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. O único reforço alvinegro para a intertemporada, o Christian Barletta tem dado conta do recado nos treinos e sido bastante elogiado. Centroavante ou atacante de lado de campo que tem atuado como centroavante nos treinos do Timão, foi comprado do São Bernardo por 6 milhões de reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Quero contar sobre o Água Santa, adversário do Palmeiras na final do Paulistão. O time de Diadema resolveu oferecer 3 milhões de reais de prêmio aos seus atletas em caso de conquista do título do Paulistão. Vale a lembrança de que a federação promete 5 milhões ao campeão. Já o América Mineiro está vendendo o lateral direito Arthur, jogador que disputou o último Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Ele tem tudo para jogar no Bayer Leverkusen, 7 milhões de euros ou 38 milhões e 500 mil reais, informação trazida pelo Fabrício Romano. Quero contar ainda que no México especula-se que o Santos não exercerá a opção de compra pelo Soteldo. O Peixe se apressa para reiterar que vai sim comprar o Soteldo, algo na casa dos 4 milhões de euros, e que a notificação será feita ao Tigres muito em breve. Fechando o giro de notícias, Nenê não participará do jogo treino do Vasco na noite desta sexta-feira contra o Atlético, não se sabe ao certo motivo. A gente já contou para vocês que ele está fora dos planos do Vasco, embora tenha contrato até o fim de abril. Já o Fortaleza acertou o empréstimo de Zanocelo, volante do Santos, que quase foi parar no Internacional, que teve especulado no Palmeiras, empréstimo até o fim da temporada com opção de compra de 4 milhões de euros. E a saideira John Kennedy, que pertence ao Fluminense, fez bom campeonato paulista pela Ferroviária, pode parar no Shakhtar Donetsk, que é bem verdade que o Fluminense pede 5 milhões de euros para negociá-lo. Recentemente, o Shakhtar fez oferta ao Vasco pelo Eginaldo, o Vasco pediu, a oferta foi de 2 milhões de euros e o Vasco acabou recusando. Quero falar agora sobre o São Paulo, que segue na busca por um zagueiro. Negociações com o Bernardo Chapo não deram certo, o novo atleta do Fortaleza. São Paulo voltou a estaca zero. E um dos nomes na pauta do tricolor é o de Felipe Silva, também conhecido como Lipe. Esse zagueiro é da base do Avaí, tem se destacado desde a temporada passada e, de acordo com o presidente do próprio clube catarinense, existiu uma sondagem do tricolor. O Júlio Herhardt, que é o presidente do Avaí, deu uma entrevista à CBN, lá de Florianópolis, e afirmou que o São Paulo, o Internacional e o Ferencváros da Hungria foram os clubes que o procuraram. Jogador que tem 100% dos direitos presos ao Avaí, contrato até 2025. Dificilmente vai haver negócio. Tudo porque o Avaí pede 2 milhões de euros para negociar. Bora falar agora sobre uma baita gafe cometida pela Adidas. Adidas, que é a fornecedora de material esportivo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pois bem, nessa sexta-feira o Atlético divulgou seu novo uniforme de 2023. E a Adidas usou seu site oficial para fazer uma homenagem ao Galo, escrevendo ou chamando o clube de o maior de Minas. O problema é que você, além de ficar mal com o seu outro parceiro,
você ainda usa um chamado do torcedor do Cruzeiro para a Raposa. O torcedor do Cruzeiro costuma se auto-intitular o maior de Minas. E essa alcunha foi dada pela Adidas justamente para o rival, do qual você também é parceiro. Enfim, uma confusão gigante, torcedores do Cruzeiro e até dirigentes se mobilizaram, ameaçaram a Adidas, que refez a postagem e escreveu o seguinte, abre aspas, a Adidas se desculpa pelo ocorrido e ressalta seu respeito pelo Cruzeiro e toda a sua torcida. A mensagem foi prontamente corrigida no site da marca, fecha aspas. E você, aceita as desculpas? O que você acha que deve acontecer a partir daí? Será que foi o estagiário? Enfim. Bora falar agora sobre a justiça que resolveu citar o Cruzeiro, mais especificamente o Ronaldo, por uma dívida de 30 milhões de reais. Esse é o problema de você comprar clubes com muitos problemas financeiros e administrativos. Só para resgatar a história toda, o Fred tinha 77 milhões de reais a receber do Cruzeiro, por todos os motivos que você possa imaginar. E olha que nessa conta não está inclusa aquela briga com o Cruzeiro pela ida dele ao Atlético Mineiro. Esses 77 milhões se devem a uma série de pendências financeiras do clube para com o atacante, ou no caso o ex-atacante. Cruzeiro e Fred fecharam um acordo, em vez dos 77 milhões, o acordo previa o pagamento de 25 milhões de reais em 60 parcelas. O acordo deveria ter começado em 2022 e você sabe quantas das 60 parcelas foram pagas pelo Cruzeiro? Nenhuma. O Fred acabou indo à justiça, que determinou a cobrança de 30 milhões de reais, os 25 milhões com juros e correção monetária se transformaram em 30 milhões de reais. A decisão judicial ela ressalta que a associação, pela situação financeira que está, não pode pagar e diante da recuperação judicial, quem deve arcar com as consequências é o Ronaldo Fenômeno. Se não houver o pagamento dos 30 milhões em 48 horas, vão começar as penhoras. É natural que o Ronaldo e sua equipe tentem melar essa decisão judicial, mas é mais uma dor de cabeça. Você já pensou? Ronaldo correndo o risco de ter 30 milhões do seu patrimônio pessoal penhorados por causa do Cruzeiro? E se a moda pegar, ele vai ter problemas, né? Quero falar agora sobre a seleção brasileira sub-20, que está em preparação para o Mundial, previsto para final de maio, início do mês de junho. A gente ainda não sabe onde é que ele vai acontecer, seria na Indonésia. Houve uma desistência, agora a FIFA procura um local, pode ocorrer inclusive na Argentina. Pois bem, Ramon Menezes nessa sexta-feira fez a convocação dos atletas que vão disputar 3 amistosos, entre 15 e 27 de abril. E logo de cara, alguns dos convocados já foram avisados que os clubes não vão liberar. São os casos, por exemplo, dos jogadores do Palmeiras, Endrick e Giovani, se já estão fora. O Abel também disse que mais um dos 5 convocados do Palmeiras não será liberado. A gente não sabe ao certo se será o goleiro Kaique, o zagueiro Michel ou o meio-atacante Luiz Guilherme. O Vasco também já anunciou que não vai liberar em hipótese alguma o Marlon Gomes e o Andrei. Os times são obrigados a ceder esses atletas para a disputa do Mundial. Afinal de contas, trata-se de uma data FIFA. Mas para esses amistosos entre 15 e 27 de abril não há uma obrigatoriedade e vou te dizer, os clubes estão certos, os jogadores são super importantes, têm papel decisivo na equipe principal e esses amistosos são contra seleções absolutamente irrelevantes. Um dos jogos contra o Iraque, o outro jogo nem está definido, a CBF ainda está tentando definir. Eu acho que os atletas que são titulares nos seus times não devem ser liberados para um simples ou alguns simples amistosos. Você concorda? Discorda? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Goiás que contratou um meia chamado Guilherme. Você lembra dele? Já contei, inclusive entrevistei ele aqui no canal. Jogador que já esteve na mira do São Paulo, já esteve na mira do Corinthians e chegou a conversar nos últimos dias com dirigentes do Inter e com dirigentes do Tricolor Paulista. No final das contas, ele fechou com o Goiás contrato até dezembro. Esse meia tem 31 anos de idade, estava jogando na China, no Guangzhou City. O time dele faliu, ele ficou sem contrato e é o mais novo reforço do Goiás, que visa se manter na primeira divisão. As tratativas com o Internacional até estavam avançando, até que chegou no Mano Menezes e o Mano determinou que não queria a contratação do atleta. No São Paulo, a opção foi pelo Michel Araújo, atleta que pertence ao Fluminense. Estou muito curioso para saber o desempenho do Michel Araújo e do Guilherme ao longo da temporada. É bom que a gente vai poder comparar e contrastar no ano de 2023. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com reforços, ou melhor, reforço. Rodrigo Batalha, volante de 31 anos de idade, argentino, ele é do Mallorca e negocia com o Atlético, está praticamente fechado. Tanto que foi liberado do confronto dessa sexta-feira do Mallorca contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. O Atlético vai pagar uma pequena compensação financeira aos espanhóis e corre
para tentar registrá-lo no máximo até segunda-feira, para que ele tenha condição de jogar a Libertadores da América. Na teoria, o prazo se encerra nessa sexta, 72 horas para os novos registros. Os novos registros precisam ser feitos até 72 horas de antecedência. Mas o Galo imagina que vai haver uma flexibilidade da Conmebol, por isso, no pior dos mundos, caso o Rodrigo Batalha seja oficializado só ao longo do fim de semana, ainda haveria uma possibilidade dele jogar dele ser inscrito a partir de segunda-feira. Batalha que chega com o aval e a pedido de Eduardo Cudê. Só para completar sobre o Atlético, contar que esse jogador foi formado no Racing da Argentina, passou por Rosário Central, Braga, Sporting, Alavés e Mallorca, onde estava desde 2021. Para arrematar, o Atlético vai ficar com 2,5 milhões de reais dos 50% a que tinha direito da venda do Sacha. Eduardo Sacha, atacante, centroavante, foi anunciado hoje como reforço do Red Bull Bragantino. O Peixe vai ficar com os outros 2,5 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Flamengo, que ainda paga por 9 jogadores que fazem parte do seu atual elenco. Normal, tá, pessoal? Vários dos reforços, praticamente todos os reforços hoje em dia, são contratados em longas parcelas. No caso do Flamengo, tem jogadores extremamente caros ainda a serem pagos. Por exemplo, Everton Cebolinha. O Fla precisa desembolsar ainda 56 milhões e 400 mil reais ao Benfica pelo atacante. Gabigol, que já está há um tempão no Flamengo, ainda restam 30 milhões e 600 mil de pagamento junto à Inter de Milão. Nada disso é dívida, tá? O Flamengo paga rigorosamente em dia, são parcelas, como eu contei agora há pouco. Negociação do Pedro ainda vai render a Fiorentina 25 milhões e 900 mil. Thiago Maia, 13 milhões e 900 mil para o Lille. Gerson ainda tem a pagar 9 milhões e meio de reais a Roma. O Flamengo ainda vai desembolsar 9 milhões e 300 mil pelo Pulgar, junto à Fiorentina, 7 milhões e meio de reais pelo goleiro Santos para o Atlético Paranaense, 6 milhões e meio de reais do Arrascaeta para o Defensor, além de 5 milhões e 600 mil pelo Pablo ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Qual desses números te chama mais atenção? Estou curioso para saber a sua opinião. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que anunciou há instantes a chegada de forma oficial de Arthur. Já havia batido o martelo para vocês em relação à contratação do atleta, jogador vendido pelo Palmeiras anos atrás por cerca de 20 milhões de reais e comprado agora por 45 milhões. Além do desembolso de 25 milhões de reais a mais, o Palmeiras resgata um jogador 3 anos mais velho. É bem verdade que o Arthur está muito mais experimentado e tem mais moral no mercado. Verdão vai desembolsar esses 45 milhões de reais fixos e com toda a tributação sob responsabilidade dele. Ainda há a possibilidade de mais pagamento de 2 milhões de euros ou mais ou menos 11 milhões de reais, de acordo com metas estabelecidas em contrato, todas ligadas à performance do jogador. É importante contar que o Arthur assinou um contrato até 2027 e o Verdão passa a ter 90% dos direitos econômicos. O Arthur disse o seguinte, abre aspas, era um sonho estar aqui, não pensei 2 vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante. Já o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, participou de um evento nessa sexta-feira na sede da Federação Paulista e explicou a necessidade da contratação desse atleta. Ele disse, saíram Veron e Wesley e não entrou ninguém para essa função de ponta. Então, existia a necessidade, uma necessidade lógica. Era claro que precisávamos desse jogador, fecha aspas. E você, o que pensa sobre os reforços do Palmeiras nessa janela Richard, Rios e Arthur? Vão dar conta do recado? O Palmeiras ainda precisa de mais gente? Tô curioso para saber o que você pensa, beleza? Lembrando que a partir das 7 estaremos de volta com o programa do Nicola. Abraço, tchau!